Oi, pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Lauriane, sou psicóloga e compartilho muito aqui no Instagram sobre relacionamentos e principalmente sobre o que eu vivi nos últimos anos dentro de um relacionamento abusivo. Hoje, na minha vida sem filtro, eu vou compartilhar com vocês o que realmente aconteceu no meu pedido de casamento, pedido de noivado. Fiquei pensando, né, há 5 anos atrás, quem ainda me acompanhava por aqui, eu postei uma foto linda em Cancún com alguém ajoelhados na minha frente, aquela típica foto que todo mundo sonha, só que eu nunca contei o que realmente estava acontecendo por trás daquela foto. Então, peguem a pipoca, sentem aí que lá vem história. Para começar a contar sobre tudo isso, antes de chegar em 2017, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Lá no comecinho da minha vida, quando eu ainda era bem criança, acho que às vezes até bebê, eu amava brincar com boneca. Eu acho que todas as crianças, principalmente meninas, crescem nesse ambiente de meninos é carrinho, meninas é boneca. E quando a gente brinca com boneca, não é uma brincadeira de, vou interagir as bonecas com as outras. Eu vou cuidar dessa boneca. Então, eu vou dar leite, eu vou trocar fralda, eu vou ninar essa criança, vou colocar pra dormir, vou trocar roupinha, vou levar pra passear. É sempre aquela coisa mais materna. Então, desde criança, eu sempre fui assim, sempre tive um monte de boneca. Eu realmente levava a sério essa questão de boneca. E junto com isso, quando criança, eu pensava, para eu ter um bebê, eu preciso encontrar o amor da minha vida, encontrar alguém para eu casar e depois ter o bebê. Então a gente fica com essa ideia na cabeça de que nosso papel é ser mãe, cuidar do nosso filho, cuidar do nosso marido, se casar. E isso foi algo que eu fui idealizando muito desde pequena. Aí a gente entra na adolescência, a gente começa a ver aqueles filmes de romance, aqueles contos de fada, que sempre tem um pedido de casamento, sempre tem algum cara ajoelhado, abrindo uma caixinha com uma aliança, sempre tem aquela preparação do casamento. Eu lembro muito na minha adolescência que eu assistia muitos programas de casamento. Eu tinha um livro, gente, que eu fazia colagens, recortava coisas de outras revistas, de como eu queria que fosse meu casamento, meu pedido de casamento, em que lugar que eu seria, qual horário do dia, qual o meu vestido, qual tipo de bolo. Gente, tudo que vocês possam imaginar, eu já tinha, assim, o meu casamento pronto. E óbvio, você cresce com um sonho. E o meu sonho, desde pequenininha, desde que eu ensinava essas brincadeiras de ser mãe, de ter alguém, de me casar, era o momento que iria iniciar tudo isso, que é o pedido de casamento. E ainda eu era bem específica no meu pedido de casamento. Ele tinha 3 requisitos. Primeiro, tinha que ser em algum lugar ou com alguma situação que tivesse um certo sentimento para aquele casal, para eu ir pela pessoa, no caso. Segundo, a pessoa tinha que me pedir em casamento de joelhos, em um joelho só, como a gente vê em todos os filmes. E terceiro, eu queria muito aquelas alianças bem americanas, que é na caixinha preta e dentro dela tem uma aliança de ouro branco com diamante. Para vocês entenderem o porquê que eu falo que foi um sonho destruído, a gente precisa entender como é ser uma pessoa que passa a sua vida inteira sonhando com algo, idealizando algo. É algo que vai ficando muito profundo dentro da gente. Tendo isso em mente, nós vamos para 2016. Bom, como todos sabem, eu entrei num relacionamento com uma pessoa. Iniciei o relacionamento em 2016 e no ano de 2016 nós tivemos um relacionamento já com muitas idas e vindas, como eu já compartilhei aqui com vocês. Em 2017, nós também estávamos naquela corda bamba. Fizemos uma primeira viagem em abril de 2017 para Cancún. Foi uma boa viagem, eu vi minha irmã, comemorei meu aniversário nos Estados Unidos. Foi uma coisa diferente, mas nós estávamos brigados antes de ir para aquela viagem e quase que a gente cancela essa viagem. Mais uns meses para frente, se eu não me engano, julho ou agosto, nós fizemos uma viagem para Campos do Jordão e essa pessoa me pediu novamente em namoro com uma nova aliança. Tivemos alguns meses bons e em setembro tivemos mais uma briga muito grande e nesse momento ele estava prestes a comprar a viagem para outubro, para Cancún novamente. Eu não queria ir para essa viagem, eu falei eu não vou, e aí entra aquele negócio, já comprei a passagem, seu nome tá na passagem e tudo mais.
A minha família estava envolvida, a família dele estava envolvida, a mãe dele pedia pra eu, por favor, vai nessa viagem. E aí a minha mãe chegou e falou, Lauri, até então, minha mãe, todas as nossas famílias não sabiam a proporção que era o nosso relacionamento, de brigas, de dificuldade e tudo mais. Então, minha mãe chegou pra mim e falou, Laura, já tá tudo comprado, ele quer muito que você vá. E se você propor ele de vocês irem como amigos? Assim, não precisa ter um compromisso, vai como amigos, se divirtam, vocês estão indo também com outros amigos, aproveita esse momento. Aí eu pensei bem, conversei com ele e falei, ok, eu vou. Bom, aí chegamos na data da viagem, não lembro exatamente que dia de outubro foi, mas foi próximo do dia 13, dia 12, não lembro. Nós fomos pra viagem, nós tivemos um tempo bom, nós estávamos também com um grupo de amigos, todo mundo se divertia, dava risada, a gente fez alguns passeios, conheceu alguns lugares, foi fazer compras, enfim. A gente estava tendo um bom relacionamento naquele momento. E eu lembro que teve um dia, no dia 14 de outubro de 2017, que ele saiu do quarto por algum motivo e ele deixou a mala dele aberta. E geralmente ele é bem organizado com as coisas dele. Então, eu não sei o que aconteceu, eu tava um pouco desconfiada e no que eu olhei de canto assim na mala dele, tinha uma caixinha, bem aquelas caixinhas de aliança. Eu não abri, porque eu entrei em choque, e nesse momento eu liguei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu acho que fulano vai me pedir em casamento. Aí a minha mãe falou, provavelmente ela já sabia nessa época, mas ela falou, Lauri, respira, a gente não sabe se realmente é isso que vai acontecer, então só deixa as coisas fluírem. Na minha cabeça eu tinha certeza que ele ia me pedir em casamento. Bom, aí chegou no dia 15 de outubro. Lembro que a gente tomou café da manhã e depois a gente passou praticamente o dia inteiro na área da piscina. Eu lembro que eu tava sentada na cadeira e ele falou, vou subir no quarto e já volto. Eu falei, ok. Aí eu mandei uma mensagem pra ele falando, por favor, você pode aproveitar e pegar um rímel à prova d'água pra mim? E eu vi ele online e ele não me respondia. E, gente, vamos lembrar que nesse momento do nosso relacionamento, já fazia praticamente 2 anos que a gente tava juntos, teve muitas idas e vindas, muitas brigas, muita coisa ruim e muita desconfiança. Não existia confiança entre a gente. Então, quando ele estava lá no quarto, online, porque quando uma pessoa quer fazer uma coisa errada, ela vai aproveitar esses momentos que ela não tá do lado da pessoa pra olhar o celular, pra conversar, enfim. Então já começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Tipo, por que ele foi agora pro quarto aleatoriamente no meio do momento que a gente tá na piscina e tá online? Aí eu aproveitei e pedi pra ele pegar meu e-mail e perguntei, meu, por que você tá online e você não tá me respondendo? Você tá demorando. E aí ele começou a falar, meu, eu não respondi minha mãe desde manhã, que isso, que aquilo, para de desconfiança. Já tava num nível de estresse. Aí ele pegou o meu e-mail, voltou pra baixo e ele ficava o tempo inteiro no celular, gente. Ele praticamente não falava comigo, a gente não conversava, dava pra ver que ele tava estressado, mas em nenhum momento na minha cabeça passou, ele tá preparando alguma coisa pra me pedir em casamento. Eu só pensava, caramba, ele tá sendo um escroto. Até aí, nenhuma novidade. Aí chegou um momento, gente, que é assim, nos resorts, em hotel all inclusive, tem um sistema de toalha que você tem um cartãozinho. Aí você chega em vários lugares que eles colocam toalha e você troca esse cartão por uma toalha. Aí você pode usar a toalha e pode trocar ela quantas vezes você quiser. E aí quando você acabou, não precisa mais de toalhas, te devolve o cartãozinho para no próximo dia você fazer essa troca novamente. Então a gente já tava nesse clima meio estranho, aí todo mundo levantou pra ir num quiosque perto da piscina, ainda nessa área molhada da piscina, pra começar a comer. E lá tinha como se fosse um self-service de batata frita, frango frito, mini hambúrguer. Então a gente foi pra lá, foi todo mundo descalço, só que tava um sol absurdo. E como já estava todo mundo pegando a comida, eu não queria voltar até onde a gente tava pra pegar um chinelo, pra depois pegar a comida. Então o que eu fiz? Eu estava com a minha toalha na mão, eu coloquei no chão e subi em cima da toalha pra eu não queimar meu pé. Essa é uma toalha, gente, que você pode estender na areia, você pode estender no chão, você pode estender em qualquer lugar. Depois você troca essa toalha. Então, o meu intuito é, vou colocar aqui no chão pra eu não queimar meu pé, pego a comida, pego uma toalha nova e tá tudo certo. Só que no que eu estendi a toalha, tinha uma criança do meu lado que ela subiu também em cima da minha toalha com o pé. Eu não me incomodei, eu pensei, caramba, deve estar queimando o pé dessa criança também, então tudo bem. Comecei a pegar comida. No que eu comecei a pegar comida, minha gente, o fulano do meu lado, vulgo ex, começou a brigar comigo na frente de todo mundo, na frente dos amigos, na frente de todos os hóspedes daquele hotel. Isso, assim,
me deixou extremamente incomodada, fiquei extremamente chateada, humilhada, porque ele tava brigando por uma coisa que, ao meu ver, era muito simples. Todo mundo estende toalha em qualquer lugar. Todo mundo sai da areia e pisa numa toalha, sai da piscina, deita numa toalha, pisa, consequentemente isso vai acontecer. É só trocar de toalha. Só que ele foi tão grosso comigo, me humilhou tanto na frente dessas pessoas que eu fiquei muito mal. E eu estava somente de biquíni. E quando ele brigou comigo dessa maneira, eu fiquei muito mal e insegura, porque eu estava só de biquíni, como você já sabe, eu tenho um problema com o meu corpo. Então, eu comecei a chorar, peguei a minha toalha e fui correndo de volta para onde todo mundo estava, próximo da piscina, para eu colocar os meus shorts. Nessa hora, eu vi que ele tinha falado alguma coisa com o pessoal, tava todo mundo com uma cara estranha, falando de TPM. Fiquei ainda mais chateada, porque eu não sabia o que ele tava falando. E aí ele começou, gente, pegou um fio dental no meio da piscina e começou aqui, ó, tirar a sujeirinha do dente enquanto conversava. Isso é algo que me incomoda extremamente. E me incomodou muito mais porque eu pensei, eu não posso colocar uma toalha no chão da própria piscina que todo mundo coloca pra eu não queimar meu pé, mas você pode ficar tirando comida na frente de todo mundo. Fiquei extremamente chateada e subi pro quarto do hotel. E comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Nesse momento, pessoal, eu comecei a cair em mim e comecei a raciocinar. Ele tá muito no celular, ele tá conversando com alguém que eu não sei o que, ele falou várias vezes pra mim, eu tô tentando fazer alguma surpresa, não tô conseguindo, que isso, que aquilo. E eu falei, ele vai me pedir em casamento. E aí eu comecei a chorar, gente. Chorar, 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 porque eu pensava, ele não pode fazer isso. A gente acabou de brigar. A gente tá num clima chato, não tá legal. Aí ele subiu pro quarto e a gente começou a conversar. E ele, firme e forte, que o que eu fiz foi nojento, que não foi legal, que eu tava muito desconfiada, que isso, que aquilo. E aí eu soltei. Meu, se você for me pedir em casamento, não faça isso. E aí ele já se alterou completamente. Quem falou isso, que isso, que aquilo? Eu falei, meu, ninguém, só tô sentindo, então, por favor, não faz essa burrada, porque a gente tá brigando muito. E aí ele começou a me xingar, a metralhar, saiu do quarto e bateu na porta. Aí agora eu vou colocar um aviso aqui pra vocês de um conteúdo um pouco delicado, contendo automutilação. Então, se isso é um gatilho pra você, eu peço, por favor, que você saia por 1 minuto e depois volta aqui pro vídeo, tá bom? Então, assim que ele saiu do quarto, eu nunca vou saber descrever exatamente o que passou na minha cabeça. Eu só sei que foi muitas emoções num dia só. Foi o fato da gente ter um relacionamento já conturbado por 2 anos, foi o fato da gente ter namorado 2 vezes no mesmo ano, foi o fato de eu ver provavelmente uma aliança na bolsa dele, da gente ter brigado muito naquele dia por algo que eu não via sentido dele ter brigado, dele tá distante, dele tá grosso. Pô, se você tá preparando uma surpresa tão bonita como essa, não tem jeitos de falar. Realmente falava comigo, mas era grosso, era estúpido, era horrível, me fazia sentir mal. Então, assim que ele saiu do quarto, gente, eu tava com um turbilhão de coisas na minha cabeça. E eu pensei, bom, chorar na frente dele não adiantou. Falar pra ele que eu estou destruída, que eu estou muito chateada, que ele me magoou, que ele me machucou, não adiantou. Então, como é que eu vou fazer ele entender que eu estou machucada por dentro? Mostrando que eu estou machucada por fora. Então, essa foi a primeira vez na minha vida, gente, que eu entrei no banheiro, eu vi um gilete. E eu falei, eu vou me cortar. Peguei a lâmina e comecei a fazer riscos no meu pulso e vi o sangue caindo. A única coisa que passava na minha cabeça era, eu quero que ele chegue aqui pra ele ver como eu estou destruída. Olha o nível que a gente chega de desespero. Aí passou muito tempo. Ele voltou pro quarto, assim, ó, vocês podem entender. E começou a gritar comigo. Lauriane, sai do banheiro! E batia na porta, porque eu ainda estava no banheiro. Aí eu abri a porta e ele viu que eu estava com o pulso sangrando, ficou pouco preocupado na hora, tipo, meu Deus, que burrada que você tá fazendo, o que você tá fazendo? E eu chorando e falando um monte de coisa, e aí ele começou a mudar a história e falar, bota uma roupa logo, se veste logo, coloca um vestido, qualquer coisa, solta ele embora, vai estragar toda a surpresa que eu tava fazendo pra você. E eu só conseguia chorar, gente, porque a única coisa que passava na minha cabeça é, ele realmente tá seguindo com um plano de me pedir em casamento nessa situação? No meio de tudo isso, não era melhor a gente conversar, resolver? E daqui a um tempo, pô, a gente ainda ia ter, eu acho que uns 4, 5 dias de viagem.
E aí ele começou a gritar, até que eu falei, ok, fui na minha mala e coloquei esse vestido. Então esse vestido que eu estou usando é o vestido do dia. Coloquei e aí o sol já tava indo embora. A cada passo que eu dava, gente, era uma lágrima que rolava de desespero. A gente chegou na areia de frente ao hotel, já tinha ido embora o sol, já tava à noite. E aí andando, olhando pra baixo, eu comecei a ver pétalas de rosa. Pétalas e pétalas e pétalas, até que a gente chegou meio que num... A gente chegou num lugarzinho aí que eu vou colocar a foto aí pra vocês, e tinha várias rosas. Tinha um balde com taça de champanhe. E a gente sentou, e eu lembro que ele começou a falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e eu não lembro de nada que ele me falou. Nada. Meu coração estava a milhão, e a única coisa que passava na minha cabeça é: não me peça em casamento, não me peça em casamento, não... Não estraga esse momento. Era a única coisa que eu pensava. Eu sonhei tanto com isso. Eu sonhei tanto. Eu queria tanto viver uma coisa assim, de contos de fada. Então, pelo amor de Deus, não estraga. E ele falava, ele falava, ele falava. E eu lembro que ele pediu desculpa pelo que aconteceu. Que ele pediu muitas desculpas, falou algumas coisas bonitas, mas nada disso fixou na minha cabeça. E ele não me pediu em casamento. Aí ele falou, vamos voltar pro hotel, a gente tem que devolver um carro que a gente alugou. E aí, nesse momento, eu respirei, eu falei, acho que ele percebeu que hoje não é o dia, ele percebeu que a gente tem que trabalhar muita coisa antes desse dia acontecer. Cara, me deu um alívio, eu pude respirar. Então a gente devolveu o carro, e aí a gente voltou pro quarto. Aí eu falei, óbvio que ele não vai fazer nada agora, né? O que era pra fazer, a gente já viu, foi feito. Ele não pediu em casamento, tá tudo certo. No que eu cheguei no quarto, a cama tava cheia de pétalas, com morangos, garrafa também, acho que de espumante, champanhe, não sei, e escrito eu te amo. Enquanto eu olhava pra cama, que assim, a gente entrou na porta, eu olhei pra cama, quando eu virei, e tava ajoelhado, do jeito que eu sempre sonhei. Com uma caixinha preta, abriu, era um anel de ouro branco, com diamante. Mas o mundo parou naquele momento e eu entrei num conflito muito grande dentro de mim. Muito grande. Ao mesmo tempo que é uma pessoa que me machuca, que me destrói, foi uma pessoa que fez algo que eu sempre sonhei. E tá aqui, tá na minha frente, só falar um sim. Bom, tanta coisa passou na minha cabeça naquele momento que eu não sei nem explicar. Então a gente conversou, tivemos uma noite boa, escutamos algumas músicas, e aí a gente desceu do quarto para encontrar os amigos dele que estavam meio que no saguão do hotel. E aí eu achei que ele iria chegar e falar, gente, ela aceitou, minha noiva, sabe? Depois que ele me pediu em casamento, já começou outras expectativas. Só que não, gente. Os amigos dele que chegaram pra mim falaram, e aí, você aceitou? E aí ele já começou a conversar com outro amigo, tipo, nem deu atenção pra isso. Já não tava me sentindo aquela mulher maravilhosa, mas enfim. Na manhã seguinte, outra expectativa. Eu achava que eu ia acordar e ele já estaria me olhando assim, tipo, bom dia, noiva, como eu te amo. E não, foi só tipo, bom dia, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Tudo bom, vamos descer pra comer. Aí, eu queria muito, um outro passo que era o meu sonho, era compartilhar pro mundo que eu estava noiva. Então, tem aquela foto clichê da pessoa ajoelhada, te pedindo em casamento e tudo mais, a sua reação. Então, eu contratei um fotógrafo do próprio hotel e a gente combinou de fazer uma sessão de fotos na manhãzinha do dia seguinte. Então, lá fomos nós. 5 horas da manhã a gente acordou, tava se arrumando, ele já não estava naquele humor maravilhoso, normal. A gente tirou as fotos, tivemos um bom momento, saíram fotos muito bonitas, como eu queria. E aí de lá a gente já foi direto para um passeio. Passamos o dia inteiro no passeio, voltamos, estávamos muito cansados, a gente só comeu e dormiu. Na manhã do dia 17 de outubro, eu acordei e falei, bom, já estou com as fotos aqui, então você pode me deixar um pouquinho quietinha? Vou colocar meu fone aqui e vou me preparar para esse momento. Então, é o momento que eu vou escrever do fundo do meu coração tudo que eu estou sentindo e que eu vou comunicar ao mundo que eu estou noiva. Aí ele ficou quietinho,
coloquei meu fone e comecei a procurar músicas. Eu tenho essa mania de colocar uma música pra ela ser meio que a trilha sonora daquele momento. E aí eu começava a ver umas músicas românticas e elas não tocavam, sabe? Pra mim não fazia sentido essas músicas românticas. Até que eu encontrei uma que ela fez todo sentido pra mim naquele momento, Arms, da Christina Perri. Enfim, essa música é muito bonita. E aí, passei um tempo, escrevi tudo que eu queria escrever. E aí eu vou colocar aqui a foto que eu publiquei, cortada obviamente, e a legenda. E eu vou comentar agora junto com vocês a legenda que eu escrevi e o que realmente estava acontecendo por trás dessa legenda. Então, eu coloquei assim no começo o primeiro trecho da música, que é: eu nunca pensei que seria você que iria segurar o meu coração. Realmente. Mas você veio, assim, ao redor e você me derrubou no chão desde o começo. Pra mim isso era algo positivo. Hoje em dia eu vejo que esse knocked me off the ground, que é você me derrubou do chão desde o começo, seria você foi muito intenso. Você já me destruiu, me derrubou, alguma coisa mexeu comigo de muito intenso desde o começo. Aí eu coloquei aqui. Tô aqui com a minha colinha. Desde pequena eu ficava imaginando como seria esse dia. Com quem seria, quando seria, se eu iria chorar, se eu iria sorrir, se estaria sol, chovendo, até mesmo com que roupa eu estaria usando. É isso, gente, é aquele meu livrinho que eu tinha. Eu idealizava cada detalhe desse momento. Apesar de planejar desde pequena, eu não me imaginava realmente vivendo isso. Ou imaginava, eu não sei, é estranho. Ninguém está preparado por mais preparado que esteja. Faz sentido? Nessa hora, o que eu tava pensando é: eu não tava preparada pra isso. Eu não tava preparada pra isso acontecer da maneira que aconteceu. Nada disso fez sentido pra mim. Faz sentido? Então foi essa questão que eu tava refletindo quando eu escrevi. O momento chegou, é agora. Acorda, Laurie. Não é um sonho. Queria muito fosse. E se fosse caracterizar, não seria um sonho, né? Seria um pesadelo. Mas não, gente, era real. Meu mundo parou por instantes enquanto esse homem estava de joelhos na minha frente, com uma aliança. Meu coração parou junto e milésimos depois acelerou a ponto de doer. E como doía, gente. Eu sentia cada batimento ecoar dentro do meu corpo. Me arrepiei, fiquei com medo, chorei. Minhas lágrimas chegaram sem previsão e não quiseram parar. Vieram para tocar no meu rosto e dizer que aquilo era real. Eu transbordava tudo o que estava sentindo. Desde aquele sentimento de medo do desconhecido até aquele sentimento de felicidade e realização. Eu tive que colocar essa felicidade e realização, porque senão ia ficar um texto muito deprê. Então eu falei: eu preciso colocar uma coisa feliz aqui. Mas vocês conseguem ver que não tem nada muito feliz? Cada um desses detalhes fez com que esse momento tão singular congelasse no tempo. Sim, esse momento se eternizou no meu coração. E no coração daquela Lauriane de anos atrás, que sonhava em algo que estava tão distante, porém agora tão presente. Hoje, um novo sonho se conclui da maneira que deve ser. Não, Laurie, não tinha que ser daquele jeito. Para que outro sonho possa ser construído. E que venha uma nova fase, fulano. Eu olho para esse texto até hoje e falo: cadê o eu te amo? Cadê ele é o homem da minha vida? Cadê todas aquelas coisas que a gente sente de tão maravilhoso quando a gente tá amando, quando a gente tá apaixonado? Não tinha isso aqui. E é exatamente isso. Quando eu falo que se eternizou no coração daquela Lauriane, é verdade. Se eternizou. Não vai mudar. E eu não tô aqui pra dizer que, poxa, eu nunca mais vou encontrar alguém e vou ter um pedido de casamento legal. Não tô falando isso. Estou falando que é algo que você carrega para a vida inteira quando um sonho ele é destruído dessa maneira. Quando um sonho ele é quebrado, despedaçado na sua frente. E quando eu falo que eu vi ele sendo quebrado na minha frente e não consegui reconstruir, é isso. Eu vi acontecendo e não tinha força de parar aquilo. É muito mais profundo do que a gente pensa, é muito mais intenso. É algo inexplicável que eu vivi. Eu falei isso pra vocês, eu trouxe essa situação pra vocês poderem ver: caramba, eu postei aquela foto, sorrindo, lindo, a foto dos meus sonhos. Mas por trás daquela foto, gente, tem tanta coisa. Naquela foto que eu estou sentada, essa foto aqui,
que eu tô sentada nesse bangalô antes dele me pedir em casamento, que ele tava pedindo desculpa e eu nem lembro o que ele tava falando. Se vocês repararem, eu estou com algo no meu pulso pra tampar os cortes que eu fiz minutos antes de tudo isso acontecer. E como que foi o pós, né? Depois que a gente voltou dessa viagem. Eu lembro que a gente voltou, eu ainda estava tentando processar, chorava sempre, todos os dias, porque eu não conseguia aceitar que aquilo aconteceu da maneira que aconteceu. E eu lembro que ele me levava pra ver apartamentos. Ah, já vamos ver apartamento, que eu quero comprar apartamento pra gente, que isso, que aquilo. E eu... Naquela época eu lembro que eu correspondi de uma maneira muito ruim pra ele, que pra mim condizia muito com o que eu tinha passado, mas meio que tipo, não quero pensar nisso agora. Não consigo me ver morando com essa pessoa. A única coisa que eu pensava era divórcio. Eu vou me casar, mas e aí, qual vai ser o regime de casamento? Porque se a gente se divorciar, como é que vai ser? Como é que vai ser quando a gente brigar? Eu não vou estar perto da minha mãe. Eu só pensava em coisas negativas e o cara pensando em comprar apartamento. E eu, cara, não. Não. E aí eu paro pra pensar e eu lembro que a gente tava brigado antes de ir pra Cancún. Então, às vezes eu sinto que o fato dele me pedir em casamento era aquela maneira desesperada de ou continuar me abusando ainda mais, né? Me prender ainda mais no mundinho dele. E principalmente pra tentar salvar alguma coisa. Então, a gente não tá namorando, mas, pô, vou pedir em casamento porque pode ser que alguma coisa melhore. Então, começar um casamento, começar algo tão importante da nossa vida com os motivos errados, é muito errado. Muito errado. Eu ouvia sempre ele falar, meu, eu tenho um conhecido que é praticamente um pai pra mim. Que ele tinha um relacionamento que ele só brigava e depois que eles casaram, deu tudo certo. Eles ficaram bem, tiveram uma vida boa, o relacionamento super melhorou. E eu pensava, não! Você tem que casar porque você tá amando, porque você ama aquela pessoa, porque essa pessoa te respeita. E ao mesmo tempo que eu falava isso, me contradizia, porque eu aceitei casar com uma pessoa que era totalmente o oposto disso que eu falava. Pra vocês verem o nível de dependência e manipulação emocional. Então foi tudo errado, desde o começo, desde o momento que eu falei um sim, desde o momento que ele pensou em fazer isso, por esses motivos, daquela maneira, foi tudo errado. 3 meses depois, estávamos terminando novamente. Eu estava tirando a aliança do meu dedo, porque já não fazia mais sentido aquilo ali. E continuamos nesse vai e volta por mais 2 anos, até 2020. E já não era mais o título de noiva, era agora vamos voltar a ser namorados, o que me matava, me consumia por dentro. Pensar, olha tudo que eu estou disposta a viver, como pode, sendo que é algo que me mata, me destrói, sendo que é algo que me faz mal. Espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para vocês do quão é importante a gente cuidar dos nossos sonhos e muito mais do que isso, importante a gente saber para quem a gente tá entregando esses sonhos, quem que tá segurando e cuidando desses sonhos pra gente. Então é isso, gente. Em abril vai ter mais um Minha Vida Sem Filtro. Eu espero vocês lá. Beijos.